Bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, que faço com Nancy Assad, minha querida amiga. Sou Reinaldo Passadori e desta feita trazendo aqui o Paulo Bica. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer em te receber. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? O Paulo, assim, ele tem toda uma estrutura, né? Uma experiência muito grande em recursos humanos. Profissional com mais de 20 anos de experiência em indústrias da linha branca, geladeiras, fogões, etc. Automotivo, autopeças e, mais recentemente, na indústria florestal, jardinagem e implementos agrícolas. Construiu sua carreira com uma sólida atuação nos recursos humanos, passando também pelas áreas de qualidade, comunicação, learning, manufacturing. Atualmente diretor de recursos humanos da Oregon Tool. RH estratégico deve ser um desafio, né? Você se comunicar com todos os níveis organizacionais. Você tem algum truque, alguma estratégia para você se comunicar do chão de fábrica até a autodireção? Sim. Ou já que você falou em processos, algum processo na manga aí do colete para usar quando precisa? Vamos lá. Vou trazer aqui. Eu diria que assim, principalmente entendimento da linguagem e das necessidades, né? Eu diria que esse é um dos aspectos essenciais. A gente não vai poder conversar na fábrica da mesma forma que a gente conversa, talvez, com o nível executivo ou com o conselho, embora muitas vezes vai comunicar a mesma coisa, né? Vai estar tratando a mesma coisa. Mesmo tema. Mas tem que adaptar, né, a forma que a gente conversa e como a gente trata, as informações que a gente vai dar, né? O nível do detalhe, enfim. Vindo da área técnica, eu confesso que é um desafio, porque a área técnica geralmente a gente vai mais, né? É o número, é o detalhe, é o ponto, é a vírgula que tem que tá correto, enfim. Isso talvez foi uma das mudanças aí que eu tive que me adaptar, né? Vindo dessa área. Eu trabalhei com metrologia, trabalhei com laboratório, então daí é extremamente específico, né? Quando faz um teste, tá certo, tá fora, tá dentro do parâmetro, não tá? E isso foi uma das transformações, assim, que foi necessário. Mas realmente, adaptar a linguagem para aquele público. O que é a necessidade? Entender, né? Um profissional, né, que está no conselho, numa direção, enfim, na gestão, uma área administrativa, tem demandas diferentes do que uma pessoa que está na fábrica, né? A gente vê muito pós-pandemia, né? A própria necessidade que houve, trabalho remoto versus o trabalho presencial, né? Quem está na fábrica não tem essa opção, né? Não. Então a gente tem que estar preparado para lidar com as necessidades, com as dificuldades e com as demandas que aqueles profissionais têm. E o trabalho, enfim, administrativo, outros ele tem mais versatilidade, permite outras coisas, né? Então é uma das coisas que a gente tem que olhar com o devido cuidado, né? Devido carinho. O que eu vejo, assim, às vezes o líder, pelo menos nós trabalhamos também com comunicação para alta liderança, né? A gente trabalha falar com a imprensa, trabalha a rede social, trabalhar a comunicação interna, tem técnicas e estratégias. E o que a gente às vezes observa que não é todo líder que tem jeito para falar com o subordinado, né? Eles preferem que o RH faça isso, né? Que o RH tenha as suas regras, as suas normas, as suas formações. Você passou por isso? Eu passei e passo ainda, viu? Mas eu acho que aí tem uma consideração importante para falar. Sem dúvida, né, que a gente entender o público e adaptar a mensagem é um fator importante e talvez até um pouco mais pessoal. Cada líder tem que desenvolver o seu jeito, a sua forma de conseguir se comunicar, porque ele também tem que estar à vontade, né? Acho que é importante o líder, você estar à vontade para fazer essa conversa, essa comunicação. Então, o que eu vejo, né? As pessoas, elas têm um receio, muitas vezes, de dar uma mensagem que ela não é exatamente aquilo que queria ser transmitido pela companhia, pelo gestor da área, pelo diretor, pelo CEO e assim por diante. Isso gera uma insegurança. Trabalhar as pessoas para isso, né? Desenvolvendo, praticando, a gente usa muito, né? Hoje, onde eu estou, na Oregon Tool, ferramentas de prática, de simulação, os roleplays aí, mais conhecidos, né? Nos nossos exercícios para liderança, nos nossos programas de desenvolvimento. Então, tem um programa que nós temos, inclusive, que é totalmente roleplay interessante. A gente foi construindo ele, começou nos Estados Unidos, baseado em casos que aconteceram na própria companhia. Isso foi trazendo, né, para nós esse conteúdo, essa aprendizagem. E mais, a gente pôde trabalhar com as pessoas, os líderes,
a postura que a gente vê dentro da nossa cultura, né? Como que a gente quer abordar determinado tema que aconteceu. É um problema de falta, é um problema talvez ali de cuidado com os outros, a forma de falar, talvez coisas mais delicadas que envolvem eventualmente aspectos legais aí da relação com o trabalho, com a empresa, né? Feedback, metas, né? Outras situações mais delicadas assim, mas isso foi sendo construído, né, com a nossa experiência ao longo do tempo, pelos líderes que estavam lá, moldando um pouco o que é esperado. Mas voltando à questão da insegurança, né, o que acontece? Isso eu vejo bastante e a gente entendeu que a gente precisava achar um meio termo, tá? O que é esse meio termo? A gente quer que o líder tenha autonomia de falar com a sua equipe, com seus liderados, né, de uma forma à vontade, de uma forma assertiva, né? Mas ele precisa ter um fundamento, né? E esse fundamento muitas vezes é através de um guia, né? Então nós temos alguns processos, né? Alguns mecanismos que nós batizamos lá com alguns nomes internos para eles, né? Aonde o líder vai usar aquilo como um guia. Então, em alguns casos muito delicados, a gente pode até dar a estrutura toda do que ele deve comunicar. Muitas vezes lá o perguntas e respostas para que ele esteja preparado para o além também, né? E daí está fora do script, né? Nesse aspecto. Tem outras ações, outros comunicados, enfim, coisas que devem ser desdobradas, aonde ele pode usar um texto base e ele se adapta de como ele quer fazer. Por quê? Porque as mensagens às vezes saíam de forma diferente e daí gerava o comparativo. Uma das coisas que eu tenho visto muito, e as gerações mais novas têm talvez trazido mais isso, é o senso de justiça. Se vocês acompanhar algumas pesquisas mais recentes sobre engajamento, felicidade no trabalho, outros mecanismos, né, pesquisas pulso, aí, né, pulse survey que são feitas, geralmente, né, as empresas estão tendo uma dificuldade com o senso de justiça. Isso é bem comum, especialmente com muitos jovens. Ainda mais agora questões de gênero, questão de responsabilidade, letramento, questões de entendimento, né, os respeitos, sim, justamente. As mudanças todas na nossa cultura de maneira geral, que acaba refletindo na cultura da própria empresa. Exato. E não só isso, né? Eu acho que até as coisas mais antigas, talvez, né? Quem foi promovido, o porquê, claro, né? As oportunidades foram dadas, né? Parece que esse processo foi por um caminho que não foi legal. Então, nesse aspecto, assim, aquele departamento teve uma coisa que o outro não teve, o que foi diferente lá. Então, isso é um senso subindo bastante assim nos ambientes corporativos hoje, no relacionamento, no cuidado, e dar essa estrutura para o líder permite a ele, então, né, seguir alguma coisa, a gente tem uma certa equidade, né, nesse tratamento, sem deixar isso realmente dentro de uma caixinha quadrada, olha, só pode falar isso aqui, não é esse o objetivo, absolutamente, mas dar essa estrutura, apoio, né? Porque o líder vai se sentir mais à vontade ao desdobrar essa comunicação, a companhia vai estar mais à vontade, porque ela sabe que a mensagem foi entregue de forma mais assertiva, né? Para não acontecer daquele líder que chega e de repente é uma notícia que não é legal, e ele não vai querer fazer, e ele diz, não, mas tudo bem, né? Uma atividade que não faz uma está escrita na descrição interna, de cargo, né? não está escrito na descrição de cargo, não vou fazer, mas é um ambiente colaborativo, às vezes. Eu estou pensando assim, tem que vir final de semana, fazer uma produção que está precisando para um cliente e tal. Mas tudo bem, se não quiser vir, sabe aquela coisa meio confusa? Não, gente, nós temos que comunicar muito claramente assim, qual que é a necessidade, a demanda. E tudo bem. Ou, talvez nesse caso não vou obrigar as pessoas, assim, quem que vai poder contribuir, a gente precisa fazer isso para tanto de pessoas. Paulo, você pela sua trajetória, pelo que você falou, você viveu exatamente aquela fase assim de uma transformação em questões de coordenação, de manejar das organizações, CCQs, controle de qualidade, enfim, os famosos ciclos de controle de qualidade. Quem viveu essa onda lá do D'Artagnan de São José dos Campos aqui, ou seja, toda uma onda que veio. Falcone, olha aí. E depois, assim, a própria estrutura de recursos humanos, que deixou de ser o Gerubal, o Pascoal, o coordenador do pessoal, o chefe do pessoal, ou seja, aquele profissional de recursos humanos que apenas cuidava de folha de pagamento de salários, mas não tinha essa visão estratégica que tem hoje. Então, você não só participou, mas, de alguma maneira, você também foi artífice para que muitas mudanças acontecessem em função da sua inventividade, criatividade, do seu estilo. E você falou que cada pessoa tem um estilo, um jeito diferente de agir e atuar. E você demonstra pela sua fala que aquela pessoa que vai atrás de processos, busca, estuda e faz as coisas acontecerem. Então, o que eu gostaria de saber, assim,
na sua visão, a evolução de recursos humanos, da área de recursos humanos, na valorização e hoje fazendo parte do board da empresa para tomar decisões, fazer escolhas, ou seja, o papel, a importância do profissional de recursos humanos. E daqui para frente ainda, levando em consideração todas as mudanças pelas quais estamos vivendo neste momento aqui com a inteligência artificial, muitas mudanças em todos os processos, aí volta para trabalhar em casa, home office, agora estamos voltando porque agora mudou o mundo, ou seja, mudanças bastante rápidas em função de pandemias, em função de tantos problemas ou dificuldades. O nosso sistema, por exemplo, educacional, financeiro, econômico, político aqui em nosso país também, que interfere de uma forma direta e indireta em empresas que vêm, deixam de ficar porque não tem mais interesse. Ou seja, é uma mudança bastante grande. O que exige, então, principalmente do profissional de recursos humanos, essa adaptabilidade. Mas temos do que você desenvolveu até agora e daqui para frente, como é que você vislumbra a atuação do profissional de recursos humanos? Sim. Eu diria que cada vez mais ligado ao negócio, tá, Nancy e Reinaldo? É realmente assim fundamental que o profissional de recursos humanos entenda como que aquela companhia gera valor nos seus produtos, né, através da venda, enfim, né, como que aquilo acontece, como que ela gera valor para a sociedade também, né, e acho que esse é um elemento chave, importante. E aí o profissional de recursos humanos tem uma visão mais holística, né, de conectar gente, pessoas com negócios, né, com stakeholders, né, com todo o ambiente que envolve o lugar onde uma empresa está, ou a região, ou o país, ou o que seja, o produto que ela faz, né. Então eu diria que essa visão ela vai ter que ser mais e mais aprimorada ainda, né? Uhum. Aquele profissional que talvez ainda fique muito preso a uma coisa só, né? Sem conseguir enxergar de uma forma mais ampla, ele certamente vai ter dificuldades aí de desenvolver mais a sua competência para esses novos tempos. Tecnologia, né? RH algumas vezes se depara assim com uma situação, poxa, mas eu queria fazer junto. Pessoalmente, não, mas a tecnologia vai nos ajudar para fazer outras coisas. Aonde que a gente faz junto pessoalmente e agrega valor para essa atividade, enriquece o conhecimento, enriquece as atividades, a gente investe nesse modelo. Aonde não for, a tecnologia tem que ser nossa aliada, né? E óbvio, né, a gente trata com dados de pessoas, com sentimentos, com outras coisas, a gente tem que ter todo o cuidado para isso também, né, no acesso aos dados, informações, quem vê, quem está manipulando aquela informação, com certeza, né, um dos pontos delicados. Mas essa adaptabilidade, Reinaldo, ela não terminou ainda. Eu diria que talvez ela está... Ela não vai parar nunca. Ela nunca vai parar e ela está numa crescente, né? Você pode, às vezes, evolui, depois volta e vai se adaptando de acordo com o mundo, né? E RH tem que ser um direcionador, né? Tem que ser o suporte, né? A gente fala sempre ao longo do tempo, né? O RH como um guardião de cultura, de valores da companhia. Ele lida com gente, né? Ele não está sozinho nisso também, né? A gente precisa de toda a liderança. Tá. Mas o RH tem que sensibilizar a liderança para que isso seja realmente instrumento vivo, né? Que a empresa possa, né, cultivar aquilo que ela declara, que não seja só um quadro na parede, mas sim algo, né, que é um organismo que está se mexendo e esses valores eles têm fundamentos, mas eles precisam ter muitas vezes uma adaptação para se entender, né? Como que eu trato determinadas situações, enfim, a gente brinca muito que o RH é meio que um terreno cinza, muita coisa depende, né? Não tem uma resposta preto no branco, né? Mais ou menos. Existe sim um horizonte que eu preciso olhar, como que isso afeta os meus valores, como que afeta os meus colegas, a liderança, a companhia, a comunidade, né? Quando tem alguma situação. E esse é o perfil do profissional do RH que precisa continuar se desenvolvendo, sem deixar, né, de lado, né, o aspecto de que sim, tecnologia e outras coisas são fundamentais, mas a gente está tratando com pessoas e as coisas vão acontecer através das pessoas, né? O bom uso da tecnologia, o bom uso de processos, a eficiência das coisas vai vir através das pessoas, né? Se a gente não tiver esse papel e olhando para isso, não, agora tem uma máquina que faz, ou tem uma inteligência artificial que resolve o meu problema, enfim, ela não vai ter o valor, né? Algumas inteligências artificiais, inclusive, elas não têm bloqueio, né? Não tem limite de valores, talvez morais, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar um pouquinho, né? Algumas, dependendo da origem da inteligência artificial, né? E como ela foi construída, ela talvez não tenha nenhum bloqueio, né? Moral, enfim. Não tem valores. Esse é o ser humano que tem que fazer, está né? por trás, é verdade. Para isso. Isso realmente eu acho que é talvez a coisa mais importante. Quais são esses valores da Oregon
E o que eles representam para você? Se é que você não foi o responsável porque eles estivessem hoje fazendo parte da cultura da Oregon. Sim. Não fui responsável, mas espero estar contribuindo, viu? Isso talvez seja o mais importante. Mas é importante situar, né, que a Oregon é uma empresa de quase 80 anos, né? Começou no final dos anos 40, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Qual o produto principal que vocês têm? Nossos produtos são sistemas de corte, né? Então a gente trabalha com corte de madeira, tem as barras, as correntes, os acionadores, né? Coroas, sprockets lá para a parte da motosserra. Toda a linha de jardinagem, a gente tem o corte de gramado e os acessórios também para isso, né? Das roçadeiras para a motosserra, a gente tem no nosso portfólio. Temos a Oregon Tool, é a empresa, daí temos algumas marcas que estão ligadas, principalmente a marca Oregon, a nossa marca principal, a marca Calton é uma marca nossa também. Foi um concorrente no passado, foi adquirido. Mas está no mesmo segmento, né? Temos uma linha na parte agrícola, né, que é a marca Woods, e temos uma linha na parte de corte de concreto, tubos de aço, que é a CCF, a marca é a ICS, né? São mais mercados de nicho, mercados bem desenvolvidos, então principalmente Europa e Estados Unidos, América do Norte, onde está mais presente. Aqui realmente nossa região é a linha florestal, gramado e jardim, que é mais forte. Mas essa empresa começou então, como eu falei, no final dos anos 40, eu diria que desde lá ela vem moldando essa cultura, né? Ao longo do tempo. Passou por diferentes nomes, diferentes proprietários, mas o fundamento foi realmente muito de estar próximo de pessoas, se desenvolver com as pessoas, uma empresa que tem uma característica das pessoas permanecerem por muitos anos, né? Talvez seja marcante, isso tanto aqui quanto fora, né? Seja América do Norte, seja Europa, China é mais recente, né? A nossa fábrica lá, mas tem essa característica também. Você tem quantas unidades espalhadas pelo mundo? Fábricas da nossa divisão são 4 fábricas. 4 fábricas. 4 fábricas. E colaboradores? Quantos colaboradores? No mundo inteiro, então todas as divisões, em torno de 4 mil pessoas, o que é uma dimensão diferente da área automotiva que eu trabalhei, né? Que talvez numa planta tinha 4 mil pessoas, né? E aqui em Curitiba, vocês têm quantas pessoas? Em Curitiba, em torno de 250, 300 funcionários, né? Que nós trabalhamos aqui em Curitiba. É a nossa unidade na região, né? Mas assim, ela foi construindo então valores ao longo do tempo pelas pessoas, né? E eu diria que os 4 valores que nós temos hoje, né, que é liderar com humildade, que eu acho que é um dos fundamentos, a responsabilidade global também é um dos valores que nós temos, o senso de propriedade também é um dos valores, né, que nós temos na companhia. Eles vieram através da construção ao longo de todo esse tempo, né? Eles foram realmente moldados pelas pessoas que foram trabalhando na empresa, na companhia ao longo desse período, e construiu-se isso, né? Pelo relacionamento, por aquilo que a gente acredita como empresa, realmente assim, para fazer o dia a dia fluir, né? E cada um sendo praticado no dia a dia, a gente entende que eles realmente vão construir mais no negócio, gerar mais efeitos para a organização. Tirar uma dúvida. Faltou só para... Porque estamos aqui falando com as pessoas que são gestores de RH, diretores, presidentes, CEOs, mentores, educadores, enfim, pessoas que lidam com pessoas. E gostei muito do que você falou no princípio, porque uma coisa que nos une de maneira direta e indireta aqui com todos é a postura prestadia, ou seja, estarmos a serviço para ajudarmos o mundo a ficar um pouquinho melhor com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com aquilo que fazemos. Isso que de uma maneira une assim, a nossa comunidade, vamos chamar assim, de pessoas que estão, né, predispostas a dar a sua contribuição por meio de serviços, por meio de produtos, em prol de um mundo melhor. Ponto. E o resto é consequência disso. Você falou de liderar com habilidade e responsabilidade global, senso de propriedade. Lidar com humildade. Liderar com humildade, o senso de propriedade, a responsabilidade global, e agora... Faltou um. É verdade aqui. Mas me deu um branco na memória. Tudo bem. Depois eu tenho que lembrar, senão a gente coloca na legenda, tá? Então, eu queria te fazer uma pergunta, tenho uma curiosidade. Você disse que esses valores foram construídos, né, pelos colaboradores ao longo do tempo, provavelmente pelos colaboradores mais antigos. Aí vocês têm colaboradores novos. Como que vocês fazem para cultuar esses valores? Vocês têm alguma estratégia de comunicação interna? Sim, então essa talvez foi uma das mudanças que nós tivemos aí ao longo do tempo, que foi estabelecer a comunicação interna. Olhando muito para o passado, a gente tinha isso muito informal,
era muito esperado assim, o que a gestão vai falar, né? E essa era a comunicação interna. Essa foi uma transformação, a gente começou a fazer essa comunicação não só mais intencional, falando da companhia, né? O que a gente queria fazer, como que a gente iria fazer, como que a gente iria fazer, mas também colaborativo, né? Hoje a gente trabalha com um modelo de comitês, isso é muito comum, né? Na nossa empresa, ter comitês. E o comitê de comunicação é um deles, né? Porque ele traz os diferentes departamentos, as diferentes áreas, com esse olhar, né? Do que é importante, o que a gente está fazendo. Às vezes a gente deixa passar alguma coisa que é relevante para aquele departamento, mas outros não viram. E teve esforço, dedicação, realmente empenho para as coisas acontecerem e acaba passando sem esse olhar, né? Então a comunicação nos permitiu ter uma abrangência, um olhar maior dentro disso, né? Para que a gente pudesse ter essa construção de conteúdo, essa construção do modelo. Também ela traz um pouco daquilo da adaptabilidade, né? Qual que é a linguagem, qual que é a forma como aquele grupo ele está realmente trabalhando ali no dia a dia, né? E ele quer comunicar sobre o que ele está fazendo e como que ele também recebe as informações da nossa companhia nessa hora, né? Então a comunicação hoje é um modelo estruturado, nós temos, né, ela como um hub para passar várias coisas dentro dela, né? Então acho que esse é um ponto importante aí, né? A gente consegue, né, com isso fazer um trabalho onde a gente contempla todas as frentes, né? O que a companhia comunica, como que ela comunica, o que as pessoas querem trazer e compartilhar, né? E claro, resultados também a gente aborda dentro da comunicação de uma forma estruturada para que as pessoas tenham a visibilidade, o que está acontecendo, para onde está indo, a frequência, né? Na corporação é chamado de town hall, a gente usa aqui mais como reuniões de departamento, a gente chama de fique por dentro, de fato, né? O nome que nós adotamos para que ele traga essas informações. E a gente faz isso em momentos diferentes, às vezes é só o líder da equipe, às vezes é com o grupo de gestão. Nós descobrimos ao longo do tempo que assuntos mais delicados, enfim, as pessoas ficam mais à vontade de tratar com seu líder em grupos menores. Ou individualmente. Ou individualmente. A gente tem a reunião one-on-one, para nós é um dos pilares, um dos fundamentos que a gente adota já há alguns anos e foi transformadora realmente essa ação. E nós começamos o one-on-one, até a gente talvez foi um pouco além até do que se buscava, né? Nós começamos o one-on-one, era 90% do tempo era para a pessoa e 10% para o gestor, né? Hoje a gente buscou um equilíbrio maior, enfim, e ali assim muitas coisas se resolveram e se perceberam através desse período, né? De conversa, enfim. Então hoje está mais equilibrado, então tem o tempinho do gestor. Eu lembro que tem um gestor que fala 25 minutos é teu, 5 minutos é meu aqui. nesse equilíbrio aí, né, para isso. Mas são esses instrumentos. Então descobrir essa proximidade de conversar com as pessoas, contar os resultados, contar as dificuldades, entender qual que é o tamanho do grupo que a gente vai envolver por uma determinada situação e o que a gente vai comunicar. E nós temos trabalhado muito em algo que talvez assim para alguns seja mais comum, mais tradicional, né? Mas acho que como brasileiros a gente ainda tem que exercitar muito mais a cultura do reconhecimento. Então a gente tem incentivado, seja nos nossos instrumentos como intranet, enfim, seja nas reuniões ou nos programas, fazer o reconhecimento. E às vezes são coisas simples, tá? Que geram realmente um movimento, um engajamento, né? Exatamente. O Gallup, né, que é muito tradicional, e só para complementar essa parte, o Gallup já há muitos anos, né, e foi um dos primeiros, talvez, institutos ou grupos, né, a pesquisar mais, né, sobre pessoas e a interação com o trabalho. Ele falava, né, uma das perguntas que eles tinham, aquele famoso Key 12, né, eu fui reconhecido pelo menos uma vez nessa semana pelo meu líder, enfim, por alguém dentro do trabalho que eu fiz. São coisas ordinárias, às vezes, né? Umas coisas importantes que fazem a diferença para cada um aí, né? Antes, deixa eu retomar uma coisa, já que agora temos uma dica, né? Mas falando um pouquinho dos valores, né? Então, eu falei naquele momento que nós temos, né? A liderar com humildade, que a gente explorou um pouco nesse período. Temos, né, a responsabilidade global, que é como a gente interage e trabalha, né, com o mundo, com as pessoas, onde a gente está inserido, né? O que a gente impacta e como a gente faz. A gente quer ajudar a embelezar os lugares e auxiliar, né, os lugares a ficarem realmente bonitos, né, e bem tratados. O senso de propriedade, que acho que tem sido bem explorado em várias companhias. Visão do dono, a gente tem que ter a visão de dono e trabalhar com esse aspecto, né?
E também o espírito pioneiro, né? É esse que eu queria comentar também, até porque a base dele vem lá do nosso fundador, do Joe Cox, lá no final dos anos 40, né? Que viu, né, a larva da madeira lá cortando a madeira e entendeu que aquilo poderia ser realmente um produto, né? E acabou desenvolvendo então o nosso Aí entra novidade, né? entra criatividade, inventividade, né? Exatamente. E aí a gente vem ao longo de quase 80 anos aí procurando inovar dentro do nosso produto, interessante, né? Com adjacências, enfim, mas o fundamento é esse. Qual a sua sugestão e recomendação para essa moçada que precisa de um pouco mais de um conselho, uma orientação de uma pessoa tão experiente, tão sábia como você? Eu acho que falando, né, um pouco sobre, né, para as pessoas que estão assistindo e estão acompanhando, estão se desenvolvendo como líderes, seja no RH ou seja em outras áreas, envolver pessoas, né, considerar as pessoas, abraçar as pessoas é fundamental. Isso é algo que vai ajudar vocês a irem mais longe, a vocês construírem mais coisas, a vocês estarem também mais satisfeitos e gerarem essa satisfação. Eu diria que um dos fundamentos de RH do líder é fazer os outros contentes e felizes. A gente também quer ser feliz, quer estar contente, mas a gente precisa ajudar, né, os outros a estarem bem, para produzirem bem, se relacionarem bem, fazerem as coisas acontecer, e daí todo o organismo, toda a companhia, o ambiente que você está, né, não precisa ser necessariamente uma empresa, ele vai ter esse benefício. E aí vem do fundamento do seu papel de auxiliar, de servir e de ajudar, né? Procure estar disponível, né? Claro, pensando, né, que você tem propósitos, também tem os seus compromissos, não vai deixar isso de lado, obviamente, né? Mas assim, pense que seu maior papel é alavancar as coisas através do trabalho dos outros.